célula vegetal. Seguinte aqui, célula vegetal. A célula vegetal, vamos primeiro pensar o seguinte, são 5 regras. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, tudo certinho ou não? Tudo ok? Sim. Beleza. Deixa eu só aumentar meu volume aqui, que ele está muito baixo. Então vamos lá, galera. Mais um dia aí de quarentena, né? E célula vegetal. A célula vegetal, então, que inicia no capítulo 7 do reino vegetal, ela é composta do que, basicamente? Vamos lá. Ela tem, como qualquer célula eucarionte, o núcleo, tá? Tem mitocôndria. Ela apresenta também o nucleolo, carioteca, poro. Ela tem o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Vamos só relembrar aqui, ó. O núcleo é onde tem o material genético do cromossoma, a cromatina, né? Todas as estruturas que controlam as funções vitais da célula, beleza? A carioteca, que é o envoltório do núcleo, e esses poros aqui que troca o material genético, né, que às vezes sai do núcleo para a síntese proteica. Tem a mitocôndria para respiração celular, o cloroplasto para fazer a fotossíntese, o ribossomo da síntese proteica, os microtúbulos que ajudam a formar as estruturas, por exemplo, nas células mais primitivas, cílios e flagelos, ok? E a membrana plasmática, que todas as células têm. Aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo a parede celular. Aí a gente começa o seguinte, ó. Vamos imaginar assim. Vamos imaginar a seguinte característica. Característica exclusiva da célula vegetal. Então, o que tem na célula vegetal que não tem na célula animal? A parede celular, essa estrutura aqui, ó, a parede celular, que é composta de celulose. Ela tem o cloroplasto, essa estrutura aqui, ó, o cloroplasto, ok? O cloroplasto aqui, ó, tá vendo? O cloroplasto é a estrutura exclusiva da célula vegetal, beleza? A parede celulósica, que é feita de celulose, o papel aí da sua apostila, né? Tudo, ele é o quê? Ele é feito de celulose, beleza? E aqui também, ó, essa estrutura extremamente importante, o vacúolo. Então, quais são as estruturas exclusivas da célula vegetal? A parede celulósica, tá? Em relação à célula animal, o vacúolo central e o cloroplasto. A parede celulósica, ela vai dar sustentação para a célula. Você está vendo? Ela tem uma porção externa e uma porção interna com revestimento aqui chamado lamela média. Essa lamela média, ela na verdade era uma estrutura como se fosse uma estrutura pegajosa para dar conexão às duas paredes aqui, primária e secundária do vegetal. O cloroplasto todo mundo sabe que é para realizar fotossíntese, e o vacúolo central ele tem uma série de funções. A primeira é o quê? Reter e armazenar líquidos. Imagina assim, o vacúolo central, o vacúolo celular da célula vegetal, essa estrutura aqui que você está vendo, ele é uma estrutura que tem a função básica do quê? É como se fosse o porta-mala das células. Então ele vai armazenar uma série de substâncias, tá? Ele vai regular o volume osmótico da célula, ele pode armazenar compostos como os taninos e fenóis, os compostos que algumas plantas têm para defesa, né? Ou para atração, ou para polinização, coisas do gênero. Ok? Então, a célula vegetal, basicamente é isso. Você não pode esquecer da parede celular, do vacúolo central e do cloroplasto, que é uma estrutura
encontrada em relação às outras células, somente na célula vegetal. A célula vegetal, se a gente observar aqui, ó, deixa eu pegar aqui quanto ao revestimento, a gente pode observar o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, quanto ao revestimento da célula vegetal. A gente tem aqui a parede celular. A parede celular, ela é composta de celulose, tá? Aqui, ó, por isso que fala parede celulósica. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, isso aqui. Ela tem a parede celulósica. Ela vai apresentar moléculas de hemicelulose. Ela é um polissacarídeo. Gente, a celulose, ela é um polissacarídeo, tá? Então, por exemplo, a gente tem polissacarídeo de reserva e de sustentação. O de reserva nas plantas é o amido, nos animais é o glicogênio. O de sustentação nos animais e nos fungos é a quitina, né? No caso do exoesqueleto dos artrópodes. E o de sustentação nas plantas é a celulose. Então tem celulose, quitina, amido e glicogênio. Nas plantas, celulose na parede celular e amido como substância de reserva. Então aqui, ó, a gente tem essas moléculas de celulose, microfibrila de celulose, glicoproteína, que é tudo carboidrato, tá? É uma composição aqui que dá sustentação para a parede celular. Então, por exemplo, muitas das células animais, quando colocada em meio hipotônico ou hipertônico, ela tende a romper. Agora, na célula animal, o que acontece? Na célula vegetal, ele não vai romper. Por que a célula vegetal não sofre rompimento da membrana ou da parede? Porque a parede celular ela tem uma força de sustentação que impede isso, por mais que a célula possa ganhar muita água em determinada época do ano. Uma coisa bem curiosa é que se você pensar aí como pesquisador, o que a gente pode analisar? Por exemplo, a espessura do caule, a espessura de um caule do tronco de uma árvore, em determinada época do ano, ela pode ser diferente. Então, se você pegar uma fita métrica e ver a circunferência do caule, num período de intensa chuva, né, de umidade do ar, aquele período que chove bastante, num período de seca, né, você vai ver que dá diferença pelo volume de água no interior do caule. Mas não é uma diferença visual, né, ela precisa ser aferida aí com instrumentos. Então, a parede celulósica é o que vai revestir a célula vegetal. Bom, a célula vegetal, então, ela tem aqui, ó, vamos olhar o esqueminha dela, né, com a parede celular. Ela tem os cloroplastos, que eu já falei para vocês que cloroplastos são estruturas responsáveis pela fotossíntese, tá? Tem a parede celulósica. A parede celulósica ela tem umas pontes citoplasmáticas chamadas plasmodesmos. Você está vendo aqui, ó, plasmodesmos. O plasmodesmo é como se fosse um poro, uma ponte citoplasmática que ela permite a troca de substâncias entre uma célula e outra, tá? Então a parede celulósica é isso. É incrível que ela tem aqui no interior a lamela e a parede de um lado, a parede do outro. Então é como se fosse assim. Se você observar o piso de uma casa, você vai ver os azulejos e ele colado numa argamassa, né, num tipo de rejunte. Então a lamela média é o que vai juntar essas estruturas da parede celular. Beleza? Então ela tem membrana plasmática, ok? Tem os plasmodesmos, que são esses canais aqui que permitem a troca de substância entre as células. Tá vendo? Parecem uns furinhos aqui, né? Tipo assim, é quando você faz um furo na parede para enxergar do outro lado, né? Então essas pontes citoplasmáticas são esses pequenos orifícios, esses furos, esses furinhos aqui, chamados plasmodesmos, que permite a troca de substâncias de uma célula para outra. Ok? Então ela tem retículo plasmático, ela tem todas as estruturas básicas de uma célula. O que, para a gente aqui, que começou o estudo da botânica, é importante verificar então só a parte exclusiva da célula vegetal, que é a parede celulósica, tá? Que é o vacúolo e também os cloroplastos. Ok? Bom, deixa eu pegar aqui agora, mostrar para vocês as características das estruturas do reino vegetal. Vamos lá. Essas estruturas aqui características.
Bom, reino vegetal. Apresentação, ver... Aqui, ó. Tela cheia. Bom, seguinte. Grupos vegetais. Botânica. A gente inicia aqui, então, o estudo da botânica. Ok? Já falamos da célula vegetal. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Eu não sei se ela foi projetada. Estão vendo? Hã? Sim. Tá, beleza. Obrigado por responder. Ó, então, grupos vegetais. Galera, olha só, isso aqui é um baobá, né? É uma planta africana, você vê a pessoa aqui, ó. Você vê o tamanho dessa árvore em relação à pessoa. Bom, nos grupos vegetais, vamos começar aqui, ó. Qual que é a característica das plantas em relação aos outros animais? Característica das plantas, vamos lá. Eles são seres eucariontes, tá? O que é eucarionte? É o que tem núcleo, beleza? Eles são pluricelulares. O que é pluricelular? Composto de mais de uma célula. São todos autotróficos fotossintetizantes, tá? Até mesmo as plantas carnívoras que se alimentam de insetos, tá? Que capturam esses animais para absorver nitrogênio do solo, eles são fotossintetizantes também, tá? A célula contém parede celular, feita de celulose. Cuidado que as paredes celulares, você tem bactérias, você tem parede celular em alga, tem parede celular em fungo, tá? Então, mas nas plantas, a parede celular você pode chamar de parede celulósica. Tem o cloroplasto, tá? E o vacúolo. Então, essas estruturas aqui, ó, isso aqui é exclusivo de célula vegetal, beleza? Bom, o ciclo de vida é diplobionte, é por alternância de geração. Ele tem uma fase da vida que é o gametófito e uma fase da vida que é o esporófito. Ele tem a substância de reserva, que é o amido, tá? E o embrião, é claro, é pluricelular, nutrido pelo progenitor materno. Então, todas essas características aqui, ó, elas são características do quê? Dos representantes do grupo vegetal, do reino plantário. Lembrando que são 5 reinos: monera, prototista, fungo, vegetal e animal. Então aqui, ó, eucarionte, pluricelular, autotróficos, porque fazem fotossíntese, tem celulose, tá? Tem cloroplasto, ciclo de vida é por alternância de gerações, que eu vou falar para você, polissacarídeos como amido, tá? E o embrião é nutrido pela mãe. Vamos lá. Reino plantário. Essa imagem aqui é um cladograma, tá? Esse cladograma aqui, ele é muito importante porque ele costuma cair bastante nos vestibulares. No Enem já caiu algumas vezes, tá? Então vamos lá. Seguinte. Então, se a gente analisar a linha evolutiva aqui, ó, a vida começou no ambiente aquático com as algas. Então, todas as plantas, elas são descendentes das algas. Então, as primeiras algas tinham como composição clorofila A e B. Só lembrando como a gente faz lembra que no começo do ano a gente viu a leitura, né, dos cladogramas. Então, se a gente pegar aqui, ó, a partir desse ponto aqui, que é o clorofila A e B, todo mundo tem clorofila A e B. Agora, se eu pegar aqui as algas que são ancestrais das plantas, eu pegar aqui embrião. Esse embrião aqui significa que depois do surgimento do embrião multicelular é que foram aparecer as briófitas. Depois da presença de vasos condutores, raiz, caule e folha, foi aparecer pteridófitas, semente, gimnosperma e angiosperma. Então, os grupos vegetais, eles são divididos em 4 grupos, né, no reino vegetal. O grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Você está vendo aqui, então, se eu falar, olha, quais representantes que têm embrião? Você vai falar, ó, a partir desse ponto, ó, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Todos eles têm embriões. Bom, qual grupo vegetal que apresenta vasos condutores? Aqui, ó, vasos condutores. Se a gente parar para analisar, o nosso corpo ele tem vasos sanguíneos, mas o das plantas tem vasos condutores de seio. Okay? Nós temos artérias e veias, e as plantas, como vegetais, têm xilema e floema. Então, o que acontece aqui? Esses vasos condutores, eles são
começam a surgir na evolução a partir do grupo das pteridófitas, que é o grupo da samambaia. Tá? Samambaia. Depois desse grupo aqui das pteridófitas, surge um grupo que apresenta semente. Então, você parando para pensar, você vê que a semente ela surge aqui na gimnosperma. Ela não tem grupos anteriores. Entendeu? Ela surge a partir daqui. Ó. Então, bem nesse ponto, surge a semente tubo polínico, né, para transporte do grão de pólen, presente na gimnosperma e angiosperma. Então, como é que eu faço essa leitura aqui? Ó? Tem aqui espermatófita, tá? Traqueófita, do reino Plantae. O que é uma espermatófita? Espermatófitas são plantas que têm semente. Então, se eu olhar aqui as plantas que têm semente, eu vou observar o quê? Eu vou observar que gimnosperma e angiosperma são espermatófitas porque a partir desse ponto elas têm semente. Agora, o único grupo vegetal que tem flor e fruto são angiospermas. Traqueófitas são plantas que têm vasos condutores de seiva. Então, um grupo de plantas que tem vasos condutores de seiva começa a partir das pteridófitas aqui. Entendeu? Então, a partir das pteridófitas, os representantes têm vasos condutores de seiva. Bom, então vamos lá. Características vegetais, questão de vestibular. Como é que eu resolvo isso aqui? Analisando esse cladograma, né, vamos verificar qual foi o primeiro grupo a apresentar embrião multicelular, briófitas. Qual foi o primeiro grupo a apresentar vasos condutores de seiva, raiz, caule e folha, pteridófitas, que a partir daqui surgiu. Qual o primeiro grupo a apresentar semente, de tubo polínico, gimnosperma? Qual o primeiro e único grupo que tem flor e fruto, angiosperma? Ah, quem são os representantes que têm vasos condutores de seiva? Os representantes que têm vasos condutores de seiva são aqui, ó, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tá vendo? Então, a partir desse ponto, são os representantes. Então, isso é o básico para classificar e analisar a estrutura dos vegetais. Beleza? Então, ó, briófita, primeiro grupo tem embrião multicelular. Pteridófita, primeiro grupo tem vaso condutor. Então, você já percebe que briófita não tem vaso condutor, ó, porque o vaso condutor aparece depois do surgimento da briófita. Tá? Pteridófita, que é a samambaia, ela não tem semente. Por quê? Porque a semente surge depois dela. Gimnosperma já apresenta. Ó, flor e fruto só tem angiosperma, porque gimnosperma não apresenta. Então, você precisa fazer análise desse cladograma, que naturalmente vai cair no vestibular aí, já caiu algumas vezes no Enem. Beleza? Vamos lá. Nomenclatura dos grupos vegetais. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, as plantas, eu coloquei os números aqui, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Briófita 1, pteridófita 2, gimnosperma 3, angiosperma 4. Então, vamos lá. Cormófita, plantas que possuem raiz, caule e folha. Ah, então as plantas que têm raiz, caule e folha são chamadas de cormófitas. Então, é 2, 3 e 4. Ou seja, quem que tem raiz, caule e folha? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Só para lembrar aqui, ó, briófita, eu vou dar um exemplo para você. É musgo, tá? Os musgos são mais conhecidos. Aí tem Antócera, Selaginella. Tá? Pteridófita, a samambaia, a renda portuguesa. Gimnosperma, a gente tem os pinheiros, as coníferas, tá? E angiosperma, o que a gente tem? Na angiosperma é o grupo dos vegetais que a gente costuma se alimentar. Então é o mais conhecido porque faz parte da nossa alimentação diária. Beleza? Se comeu arroz com feijão, salada, frutos, etc. Bom, cormófitas são todas as plantas que têm raiz, caule e folha, então todas menos as briófitas. Traqueófitas são plantas que têm vasos condutores de seiva. Então, mesma coisa. Ah, então a traqueófita é cormófita? É. Pteridófita, né? Gimnosperma e angiosperma. Aqui, ó. Criptógama, plantas que não possuem flores. Briófita, pteridófita e gimnosperma. Criptógamas, plantas que não possuem flores. Fanerógamas, plantas que possuem órgão reprodutor visível, que é o 3 e o 4. Ou seja, órgão reprodutor visível, aqui no caso é o estróbilo e aqui no caso é a flor.
Você vai entender mais adiante, nas próximas aulas, que o órgão sexual das plantas são as flores. Tá? Flor é nada mais nada menos que o órgão sexual das plantas. Fanerógamas, então, plantas com órgão reprodutor visível. Sifonógamas, plantas que possuem tubo polínico, só a 3 e 4, só gimnosperma e angiosperma. Ok? A sifonógama, plantas que não possuem tubo polínico, briófita e pteridófita. E espermatófita, plantas que possuem semente. Aqui, ó. Quem tem semente? Gimnosperma e angiosperma. Beleza? Então, dos grupos vegetais, tem essa classificação. Pteridófitas, gimnosperma, angiosperma, briófita, cormófita, raiz caulifolha, traqueófita, vaso condutor de seiva, criptógama, não possui flor, fanerógama, e aí os números aqui do lado. Não vai esquecer, tá? Então, cormófita, traqueófita, criptógama, fanerógama, sifonógama, sifonógama, espermatófita. Beleza? Tá, vamos lá. Pronto, já classifiquei quanto à nomenclatura. Porque às vezes ele coloca assim, uma questão, um grupo vegetal, cite exemplo das criptógamas. Aí você vai ter que ver lá. Ó, criptógama é que não tem flor, então é briófita, pteridófita e gimnosperma. Bom, seguinte. Grupo vegetal. O ciclo de vida dos grupos vegetais, de todos eles, é assim. Ele é um ciclo haplodiplobionte ou simplesmente diplobionte. Beleza? Tem nomenclaturas que falam diplobionte e tem nomenclaturas que falam haplodiplobionte, então não tem problema não, tá? Às vezes pode ser assim, diplobionte apenas. Então vamos lá. Então esse ciclo ele é presente em todas as plantas. A gente tem aqui, ó, esse ciclo de vida é chamado de ciclo da alternância de gerações. Porque você tem uma fase da vida do gametófito e uma fase da vida do esporófito. Como é que funciona isso? O esporófito, se você pegar a maioria dos grupos vegetais, ele é a planta. Qualquer planta que você observar aí, que tem no jardim da sua casa, no seu apartamento, sei lá, se você olhar pela janela, nas ruas da cidade, você vê uma árvore, né, uma goiabeira, um pé de manga, você vai ver que o esporófito, tá? O esporófito é a planta adulta. Tá? Na maioria dos vegetais, o esporófito é a planta adulta. Beleza? Vamos lá. No esporófito, que ele é diploide, você lembra que é diploide? Diploide é que tem o número total de cromossomos. Haploide é o que apresenta metade do número de cromossomos. Tá? Então, se a gente pegar aqui, o esporófito é multicelular diploide. No esporófito vai ocorrer a meiose. A meiose vai formar esporos haploides, porque você lembra que a meiose ela forma células com a metade do número de cromossomos, né? Então, qualquer grupo vegetal tem um esporófito diploide que por meiose vai formar os esporos haploides. Esses esporos vão começar a crescer e germinar por mitose. Aí o gametófito multicelular haploide, tá? Esse gametófito por mitose vai produzir gametas. Esses gametas vão fecundar, que é fertilizar, formar o zigoto e crescer o esporófito de novo. Então vamos entender o que aconteceu aqui. A gente tinha uma planta adulta que tem um esporófito. A samambaia, por exemplo. A samambaia, ela tem um esporófito que por meiose produziu esporos. Esses esporos caindo no solo começaram a germinar e formaram o gametófito. O gametófito por mitose produz gametas. Esses gametas vão se encontrar em ambiente aquático e fecundar, formando o zigoto, que vai crescer e virar uma nova samambaia. Entendeu? Então, esporófito é sempre diploide, gametófito é sempre haploide, os esporos são todos produzidos por meiose e os gametas são produzidos por mitose. Toma bastante cuidado que nos animais os gametas são produzidos por meiose. Então, no ser humano, os gametas são produzidos por meiose. Agora, nas plantas, os gametas são produzidos por mitose. Lembrando que mitose, uma célula forma duas outras idênticas, e meiose, uma célula forma 4 outras células com metade do número de cromossomos, haploides. Então, por incrível que pareça aqui, uma célula, um esporo, virou gametófito que produziu gameta. Tudo tem o mesmo número de cromossomo. Então, se a gente começar a analisar isso aqui, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que
O gametófito tem o mesmo número de cromossomo dos gametas, que tem o mesmo número de cromossomo dos esporos. Entendeu? Se eu falar assim, ó, o esporófito tem 60 cromossomos, aí ele sofreu meiose, os esporos vão ter 30, o gametófito vai ter 30, os gametas vão ter 30. Aí quando o gameta masculino fecundar o gameta feminino, o que acontece? Eu vou ter o esporófito de novo, que é 2N. Então você para pensar aqui, ó, esporo N, gametófito N, gameta N, eu coloquei aqui o zigoto 2N e assim por diante. Beleza? Tá, muito bem. Então, esse é o ciclo de vida, e é claro, a gente vai voltar a comentar esse ciclo de vida em cada grupo vegetal. Então, lembre-se, esporófito produz esporos por meiose, gametófito produz gametas por mitose. Esporófito produz esporos, gametófito produz gametas. Esporófito produz esporos, gametófito produz gametas. Beleza? Tá. Então, aqui, ó, a característica principal. Se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, nos grupos vegetais, deixa eu só abrir um outro arquivo aqui para mostrar para vocês. Seguinte, aguenta aí. A gente pegar aqui reino vegetal. Olha só. Aqui os organismos multicelulares que a gente comentou, tá? Aqui, ó, se a gente parar para pensar, ó, plantas vasculares. Olha só, os musgos, hepáticas e antóceros são todos avasculares, sem semente, tá? Tem a samambaia, venca, ligopode, selaginela, cavalinha, plantas vasculares, coníferas, cicas e assim por diante. Tá? E as plantas que têm frutos são as angiospermas. Beleza? Tá, vamos lá. Voltar aqui para o outro. Então, nos grupos vegetais, a gente não pode esquecer dessas características principais aí. Ok? O que é cada um? Espermatófita, o que é cada um deles, etc, etc, etc. Bom, esse esqueminha ele está bem visualizado na página 160 de vocês. Tem algumas questões aí básicas, tá? Aí os outros grupos vegetais, eu vou dar uma demonstração aqui, ó, briófita, que tem antócero e musgo, né? Tá vendo? As briófitas, todas as características delas, tá? Que a gente vai comentar nas próximas aulas. Aí tem a samambaia, que é a pteridófita, certo? Aí tem também o grupo das gimnospermas, que são os pinheiros, né? Tem o grupo das angiospermas e assim por diante. Cada um desses grupos aqui, nós vamos estudar individualmente, ok? Detalhadamente cada um desses grupinhos. Mas o que é mais importante você não esquecer nesse primeiro tópico de aula aqui, é como que eu faço a análise de cada um dos grupos vegetais, tá? E cada um dos grupos da nomenclatura, da identificação de cada um deles. Se eu pegar aqui, por exemplo, o conteúdo de vocês, as questões que ele coloca aqui, acessar material, uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte, eu estou postando para vocês uma lista para você resolver online. Você pode resolver essa lista no celular. Então, lá no Sysflaming, ele vai apresentar, chama Google Formulário, é um formuláriozinho. Eu coloco lá 5, 6 questões, você responde, você tem que colocar seu nome, sua série e responde. E clique em enviar, porque aí eu já fico registrado aqui todas as atividades que você fez. Entendeu? Então, se a gente pegar aqui, ó, a primeira questão. Vamos identificar a primeira questão aqui. Vamos resolver aqui junto. Então, a primeira questão. Essa primeira questão, se você está com a sua apostila aí, ó, deixa eu ver se ela é a mesma, possivelmente é. Olha lá, ó, página 158. Na página 158, vamos lá, para a gente pegar a primeira aqui. A ilustração a seguir representa uma célula vegetal
né, da folha de uma planta. Aí ele fala assim, que estruturas celulares estão indicadas pelas letras A, B, C, D e E? Então vamos lá. O que é a estrutura A? A estrutura A, ela tem o núcleo. Tá? Esse é o núcleo da célula vegetal. A estrutura B, olhando bem aqui, ó, vou dar um zoom. A estrutura B é o quê? Ela é uma mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. A estrutura C, ela está mostrando a membrana plasmática, porque vem a membrana plasmática, depois vem a parede celulósica, que está em verde aqui. Esse amarelinho aqui, ó, é a membrana plasmática. E a estrutura D é a estrutura responsável pelo quê? Pela fotossíntese, que é o cloroplasto. Ok? E a estrutura E é o vacúolo. Ok? O vacúolo da célula. Aqui, ó. O vacúolo da célula. Beleza? Então, A é o núcleo, B é a mitocôndria, C é a membrana plasmática, D é o cloroplasto, E é o vacúolo. Ok? Aí ele fala, cite a função desempenhada por D. Ué, a função de D é o cloroplasto. Então, a função dele vai ser o quê? A função vai ser realizar a fotossíntese. Ok? Transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. Muito bem. Tá. Ele fala de coisas bem interessantes aqui, ó. Adaptações da planta ao ambiente terrestre. Então, as plantas, se a gente pegar a linha evolutiva dos vegetais, voltando aqui, ó, todos eles tinham como ancestrais o quê? As algas. Só que as plantas, elas precisavam adaptar para viver fora do ambiente aquático. Então, o que a alga precisou desenvolver para se transformar numa planta e, a partir daí, conseguir sobreviver no ambiente terrestre? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, tecidos de sustentação. Então, por exemplo, o nosso corpo ele tem um esqueleto que dá sustentação para a gente. Agora, nas plantas, como estrutura de sustentação, a gente tem os vasos do xilema, a gente tem esclerênquima e tem colênquima. A gente vai ter uma aula sobre tecidos vegetais. Outra coisa que as plantas apresentaram. As plantas apresentaram o quê? As raízes, para promover a absorção de nutrientes. Outra coisa, uma cutícula impermeável. Então aqui, ó, ele coloca: a vida no ambiente terrestre exige algumas adaptações presentes nas plantas e ausentes nas algas. Descreva a função das seguintes novidades evolutivas, né, encontradas nas plantas. Então, a cutícula. A cutícula é uma camada de cera, uma camada de cutina lipídica que reveste a superfície da folha. Então, isso evita a desidratação desnecessária da planta. Então, a planta consegue ficar no ambiente onde está ventando, onde tem insolação. Se for pensar o que a planta tem que suportar para sobreviver, ela fica ali uma árvore, né? Ela fica parada o dia todo ali, ela tem que aguentar elevadas temperaturas ou baixas temperaturas, vento, incidência, radiação solar, aquele calor intenso, entendeu? Então as plantas precisam disso tudo para suportar. Bom, então a cutícula é uma camada de cera, uma camada lipídica que bloqueia, que reduz muito a perda de água por transpiração, tá? Evita a desidratação das plantas. A micorriza é uma associação biológica entre raízes e fungos. Então, assim, 95% das plantas da natureza têm fungos crescendo em suas raízes. Isso faz com que aumente a absorção de nutrientes para as plantas. Tá? Então, essa micorriza, mico é uma palavra, é um prefixo que vem de micologia, que é de fungo, e risa de raiz. Então, micorriza significa o quê? Significa a absorção, ou melhor, o mutualismo entre raízes e fungos. Tá? Aí ele mostra aqui o cladograma na questão 3. Se alguém tiver pergunta, pode digitar aí, ou então liga o microfone, tá? Beleza? Bom, na questão número 3, ele fala assim, o cladograma a seguir, deixa
eu ver uma coisa aqui. Cadê o botão de diminuir? Tá. O cladograma a seguir indica a relação de parentesco evolutivo entre carófitas, algas verdes, que são as carofícies, e os grupos do reino vegetal. Então, as carófitas são as algas, tá? Olha lá, ó, aquilo que eu mostrei para vocês, ó, embrião multicelular, aí vem as briófitas, esse aqui é um musgo, né? Aí item 1, lembra lá na linha evolutiva, o que surge aqui de novidade que a briófita não tem, mas que aparece no grupo A? Então, o grupo A você já sabe, quer ver? Eu vou voltar ali, ó. O grupo A você já sabe o que é o quê? Que é pteridófita, ó, briófita, pteridófita, quer ver? Olha lá, ó, briófita, pteridófita. E o que aparece aqui de novidade evolutiva, depois de briófita, que dá origem à samambaia, pteridófita? Ele aparece aqui, ó, vasos condutores de seiva, porque depois de briófita vem pteridófita. Então, vasos condutores de seiva, raiz, caule e folha. Tá? Aí tem gimnosperma, que surge depois, a semente, né, permite o desenvolvimento da gimnosperma e, consequentemente, no outro grupo aqui, as angiospermas. Então, nesse grupinho, vamos ver o que ele perguntou ali. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala assim: que grupos de plantas estão indicadas pelas letras A e B? Vamos voltar ali. Grupos de plantas estão indicadas por A e B. Os grupos de plantas são: depois de briófita vem o quê? Pteridófita. Depois de gimnosperma vem o quê? Angiosperma. Então é só você responder ali, tá? Grupos de plantas, indicada pelas letras A e B é pteridófita e angiospermas. Beleza? Tá. Aí que novidades evolutivas estão indicadas nos números 1 e 2. As novidades evolutivas no número 1 e 2, é só a gente olhar aqui, ó. Novidade evolutiva. No 1, vasos condutores de seiva. No 2, olha a laranjinha aqui, fruto. Tá vendo? Flor e fruto. Ok? Então, esses representantes aqui, eles estão, a gente está visualizando eles naquele cladograma para ficar mais fácil a análise, né? Isso aqui, ó. Esse aqui eu tenho melhor controle da... Vamos lá. Bom, na questão número 4, ele fala assim: o quadro a seguir indica os principais grupos do reino Plantae e as características mais importantes usadas para separar os representantes de cada um deles. Complete o quadro com a condição ausente ou presente. Então vamos lá. Se eu for completar esse quadro aqui, ó, eu vou colocar. Bom, briófita, que é o musgo. Tecido vascular, ausente. Semente. Se você voltar lá no cladograma, você vai ver que semente, ela surge depois de pteridófitas. Então, só a gimnosperma e a angiosperma tem semente. Então, aqui, ó, a semente nas briófitas é ausente e o fruto é ausente. Galera, normalmente nas briófitas, a maioria das coisas é ausente, porque é mais primitivo. Então, vai ficar aqui ausente, briófita não tem semente, então é ausente, briófita não tem fruto, é ausente. Tecidos vasculares nas pteridófitas. Presente, semente, ausente, fruto, ausente. Então, a única coisa que as pteridófitas têm em relação a essas três características aqui, ó, é o quê? Presente. Então, ela tem tecido condutor de seiva. Gimnosperma, tecido vascular é presente, semente é presente, mas o fruto é ausente. Então, gimnosperma já tem vasos condutores de seiva e semente. Presente aqui, ausente aqui. Angiosperma, tem tudo. Ó, como briófita não tem nada, angiosperma tem tudo. Entendeu? Briófita. Não tem aqueles memes lá na internet? Tem muita gente
que a briófita se acha no angiosperma, né? Ó, então, briófita não tem tecido vascular de seiva, não tem semente, não tem fruto. Pteridófita tem tecido vascular de seiva, é presente, mas não tem semente e não tem fruto. Gimnosperma tem vaso condutor de seiva, mas tem semente também, que é o pinhão, né? Você já comeu pinhão da araucária? Pinhão cozido? O pinhão é uma semente. Fruto não tem. E angiosperma tem o quê? Tem os dois. Beleza? Angiosperma apresenta tanto tecido vascular quanto semente. Ok? Tá. Aí essa questão da FUVEST, 2017. Assinale a alternativa que ordena corretamente 3 novidades evolutivas de acordo com seu surgimento no processo de evolução das plantas terrestres. Então vamos lá. Ó, ele fala o seguinte: assinale a alternativa que ordena corretamente, tá? 3 novidades evolutivas de acordo com seu surgimento no processo evolutivo das plantas. Então, por exemplo, se a gente pegar a linha evolutiva aqui, o que veio primeiro? Sistema vascular, semente e flor. Na verdade, eu já sei que flor é o último, né? Se eu olhar aqui do ladinho, ó, se eu olhar o cladograma aqui do lado, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar que a novidade evolutiva, aqui, ó, primeiro vem o quê? Embrião multicelular. Tem algum item com embrião multicelular? Não. Depois vem o quê? Tecidos condutores. Ah, sistema vascular. Tem aqui. Mas ele coloca flor e semente por último. Então não dá, porque a flor vem por último. A flor vem bem aqui, ó. A flor que dá origem ao angiosperma. Então vem sistema vascular, semente e depois flor. Então, 3 novidades evolutivas de acordo com o seu surgimento. Então, quem surgiu primeiro foi o sistema vascular, bem aqui. Quem surgiu depois foi a semente. E quem surgiu depois, flor e fruto. Então, embrião, vasos condutores, sistema vascular, semente, flor e fruto. Então, essa aqui, sistema vascular, semente e flor. Flor não é por último, sistema vascular não é por último, semente vem depois da flor. Beleza? Então, essa questão da FUVEST estava bem fácil, tá? Muito tranquila. Bom, então aqui a classificação das plantas, né? Ó, aqui que é embriófita. Olha que bacana essa tabela aqui. O que é embriófita? Se eu olhar aqui, ó, embriófita, vamos analisar. Ó, embriófita. Embriófita é o que tem embrião. Quem que tem embrião aqui? Quem tem embrião é a partir aqui, ó, a partir desse grupo. Tá? O que é criptógama? Você lembra o que é criptógama? São plantas que não apresentam semente. Então, criptógama, eu tenho aqui, ó, briófita e pteridófita. Cuidado! A alga não é planta, tá? A alga não é estrutura característica do reino vegetal. A alga é do reino prototista, beleza? As algas, elas não são representantes do reino vegetal. As algas, elas são representantes do reino prototista. Não vai esquecer disso aí, ok? Então, ó, criptógama são as que não têm semente e fanerógamas são os que têm um órgão reprodutor visível, no caso, gimnosperma e angiosperma. Traqueófita são esses 3 representantes aqui, tá? Esses 3 grupinhos. E plantas avasculares são briófitas. Só que aqui ele colocou classificação das plantas, eu consideraria, eu não posso considerar isso aqui, porque a alga não é planta, tá? Então, na verdade, você tinha que cortar aqui, ó. Isso está mostrando no ancestral. Planta, na verdade, começa a partir de briófita aqui. Beleza? Tá. Então, planta começa a partir de briófitas. Vamos lá. Bom, próxima questão. Essa próxima questão aqui da Unicamp, vamos pegar ela aqui. Nessa próxima questão, ele fala assim, cladogramas são diagramas... Aqui, ó.
São diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. Os números 3 e 4 no cladograma apresentado a seguir correspondem respectivamente aos seguintes grupos vegetais. Galera, pega a lógica ali da sequência evolutiva. Vamos lá, pega a sequência evolutiva entre 1, 2, 3 e 4. Qual que é a sequência que você tem que memorizar? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Beleza? Então, se eu pegar aqui, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ó, o que deu origem? Os vasos condutores deram origem a qual grupo vegetal? 2 é o quê? Pteridófita. Semente deu origem a qual do grupo vegetal? Gimnosperma. Flor e fruto apareceu em qual grupo pela primeira vez? No grupo das angiospermas, tá? Então, o número 3 e 4 representam o quê? Gimnosperma e angiosperma. Porque a briófita, pteridófita... Essa aqui também é outra questão. Você viu? A questão da FUVEST e questão da Unicamp foi muito tranquilo para resolver isso aqui. Aí na questão 2 ele fala para desenhar uma célula vegetal, não dá para desenhar aqui. Tá? Ó, UERJ. A questãozinha da UERJ aqui. Nessa questão da UERJ, vamos analisar aqui. Ó. No cladograma está representado o grau de parentesco em diferentes grupos vegetais. Então tem aqui, ó, antóceros, que é um musgo, hepática, que é uma briófita, né? Ó, antócero, hepática, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, antócero, hepática, musgo, é tudo briófita. Samambaia é pteridófita, tá aqui. Gimnosperma é o pinheiro, né? E angiosperma já está classificado. Então esses três primeiros aqui, ó, são briófitas. Então ele fala assim: as letras A, B e C indicam, respectivamente, o momento em que surgem, ao longo do processo evolutivo, as seguintes características dos vegetais. Então, cutícula, semente e tecidos vasculares? Na verdade, nessa sequência, não. Primeiro surge o tecido vascular. Tá? Então, na verdade aqui, ó, A seria cutícula, tecido vascular. Eu poderia colocar aqui no lugar de B e C a semente. Então está trocado, B e C. Beleza? Então A poderia ser cutícula, depois em B, tecido vascular e em C, semente. Aí na B, embriões multicelulares. Poderia ser aqui? Poderia. Esporófito dominante. Poderia ser aqui. O que é esporófito dominante? Esporófito dominante é o seguinte. No grupo das plantas, existe uma geração duradoura e geração temporária. Por exemplo, nas briófitas, a geração duradoura permanente, a que sempre está ali, ela não aparece só na época de reprodução, ela aparece constantemente, é o gametófito. Em todas as outras plantas, a geração duradoura é o esporófito. Tá? O esporófito é a geração duradoura. Então, a partir de samambaias, a partir de pteridófitas, todos eles têm a geração duradoura, que é o esporófito. Então, na 3, ele fala assim, a cutícula, ou melhor, embriões multicelulares, esporófito dominante e frutos. Esporófito dominante e frutos. Olha, o que a gente pode analisar aqui sobre ao longo do processo evolutivo? A gente parar para pensar aqui, ó, embrião multicelular. Ele surgiu lá antes, depois das algas, né? Embriões multicelulares. Esporófito dominante. O esporófito dominante ele aparece mais ou menos por aqui. Agora, fruto, ele aparece bem aqui, ó. Então, o errado na letra B é o fruto. Fruto não pode ser C. Entendeu? Vamos para a letra C aqui. Esporófito dominante, embrião multicelular e fruto. Esporófito dominante começa em B. Aqui é embrião multicelular. Tá? Então já está invertido aqui. A letra C. Ó. Esse aqui está trocado com esse aqui. Tá? Na letra D, gametângios multicelulares. Gametanjo,
Na verdade, é a estrutura onde fica o gametófito, tá? Então, ele é multicelular, tecido vascular está certo aqui, tá? E semente está certo aqui. Então, essa aqui eu vou colocar como letra D, a alternativa correta, tá? Beleza? O que mais? Ó, outra de cladograma. Você vai parar para analisar aqui que tem diversas questões que envolvem cladograma. E na apostila de vocês, vocês vão ter ali, ó, por exemplo, uma bateria de questões sobre, a maioria delas mostrando essa característica envolvendo esses cladogramas ou essas linhas evolutivas. Tudo isso aí está na página 158, ok? Página 100, a partir da página 100 e... Na verdade, o capítulo começa na página 150, né? Mas aí ele vai até a página 163, esse assunto. Então, você dá uma lida na teoria. Como é que você estuda biologia? Você lê a teoria, faz seu resumo, depois resolve as questões. Se o assunto está fácil, já vai direto para as questões. Se o assunto está difícil, aí você faz o quê? Você faz seu resuminho depois para as questões. Ok? Então, aqui, ó, só recapitulando, dos grupos vegetais, tá? O que a gente precisa identificar nesse capítulo dessa semana é esse cladograma. Se você memorizou isso aqui, você está garantido aí na maioria das questões. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Professor, Oi, pode falar. eu não entendi o exercício 9. O exercício 9. Tá. Vamos pegar o exercício 9 aqui. Exercício 9. No exercício, eu acho que eu não vou ter ele projetado aqui, né? Ele não vai estar disponível aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Né? 7, 8. Não, ele só está até o 7 aqui para mim. Tá. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, mas você está com a apostila aberta aí, né? Sim. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu tenho esse exercício 9 no meu banco de questões aqui. Que aí eu já projeto ele aqui para você visualizar. Filogenia dos grupos. Deixa eu ver se eu tenho o F. Não, eu não tenho essa questão aqui no meu banco de questões. Tá, mas essa questão ela diz o seguinte: a figura a seguir representa algumas das características compartilhadas nos grupos de plantas. Então você tem número 1, hepática, antócera e musgo, que são as briófitas, licopódio, cavalinha e psolófila, maioria da samambaia. Então, de licopódio até psilófitas, até samambaia, é o grupo das pteridófitas. Aí tem gimnosperma e planta com flores. Ele fala assim, a característica associada ao número 1 e 2, número 1 e 2, respectivamente, a presença de. Número 1, se você pegar, ele é uma árvore filogenética que vai bifurcando, né? É uma novidade evolutiva que surge em 1 e a partir de 1 todo mundo tem. Se você olhar o pontinho 2, essa novidade evolutiva aparece só em 2 e ele vai bifurcando até os outros ali. Quer ver? Se você olhar então, número 1 todo mundo tem o número 1. Qual que é a estrutura que todo mundo tem aí? Ou pelo menos deveria ter. Qual que é? A estrutura é o quê? É o embrião multicelular. Agora em 2 é uma novidade que, se você analisar bem, o item 2 ele tem, você segue a linha, você está evoluindo, você saiu de 1, foi subindo, né? Foi subindo até chegar em 2. O que vai acontecer? Quer ver,
Deixa eu parar de projetar aqui deixa eu só mostrar a minha imagem aqui. Aí eu mostro o livro para você entender melhor. Aguenta aí. Só um segundinho, tá? Tá. Se você observar, por exemplo, aqui, ó, em 2, você está vendo o livro ou não? Tá conseguindo ver a imagem que eu estou mostrando aqui ou não? Eu tô. Tá. Se você visualizar bem aqui em 2, a partir do ponto 2, ó, desse ponto para cima é a novidade evolutiva que vai surgindo. Então, daqui, ó, nesse ponto para cima, é uma novidade que só tem nesses grupos aqui, ó, que vai até esse aqui, ó. Ele segue essa linha. Agora, por exemplo, ponto 1, todo mundo tem essa característica aqui. Entendeu? Agora, do ponto 2 para cá, ó, ele bifurca aqui e aí ele vai até aqui esse grupo, que é o grupo do licopódio aqui. Entendeu? Então, ele segue essa linha evolutiva. Então, o que tem de novidade evolutiva no grupo do ponto 2? A novidade evolutiva vai ser o quê? O tecido vascular de seiva, então é a letra D. Porque número 1, todo mundo tem embrião protegido. E no D, no número 2, a partir do ponto 2, ó, antes do 2, ninguém tem tecido condutor. Mas depois do pontinho 2, todo mundo tem tecido condutor de seiva. Entendeu? Entendi, obrigada, professor. Tá. Mais alguma dúvida? Gente. Tô de boa, fico disponível aqui. Até dar horário aí, tá? Tô gravando, depois eu vou subir isso aqui pro YouTube e postar lá para vocês. Aí eu vou montar uma listinha online. Ó, gente, a lista, você clica, você vai lá no Sysflaming, tá? E eu vou mostrar da aula anterior como é que tava. Ó. Vou fazer o login aqui. Quer ver? Segundo ano. Peraí. Ó, então tem aqui, da aula anterior. A gente vem aqui, ó, ciclos reprodutivos. Tem um vídeo. Esse vídeo que eu estou gravando hoje eu vou postar depois, que é o conteúdo que eu vou colocar até o final do dia para vocês. Aí o arquivo, ele vai abrir um formulário. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim ou não? Sim. Tá. Então, ó, ciclos reprodutivos. Gente, aqui você vai colocar o seu nome. Ah, meu nome é Fabiano, né? Eu estudo no segundo A, né? Do Fleming. Pronto. Aí vem aqui, ó, no ciclo de vida dos vegetais, tal, tal. Ah, eu resolvi essa questão, eu achei que que é letra C. Na questão 2, eu resolvi, eu acho que é aqui, ó, 4. Na questão 3, eu acho que é letra C. Na questão 4, eu acho que é letra D. Estou resolvendo, tá? Na questão 5, eu acho que é tal. Aí você clica em enviar. Na hora que você clicou em enviar, ele vai lançar para mim a sua resolução. Então vai chegar as suas respostas com o seu nome e sua série. Você tem que fazer isso aqui. Isso fica arquivado para mim, tá? É uma lista online para ser resolvida. Eu vou montar também um da aula de hoje e vou postar ali no sistema Fleming. Então vai estar o vídeo dessa aula que a gente está vendo aqui, vai estar o formulário e aí para entregar até semana que vem. Beleza? Ok? Então não esquece de colocar seu nome, porque fica arquivado. Porque daqui a pouco, na hora que as aulas voltarem, a escola pode perguntar assim, olha, você tem lá o registro das atividades dos alunos? Entendeu? Beleza? Mais alguma perguntinha, gente? E aí? Esse assunto é mais tranquilo, então, né? Dúvidas?
estão Deixa eu ver se ele está... Alguns comandos desse aplicativo é assim, cada escola está usando um aplicativo, então às vezes eu fico meio perdidaço.